O Senhor é a fonte da sabedoria.求主带领指引我们走前面智慧之路。E o Senhor possa nos conduzir ao caminho da sabedoria. 主啊，我们在这里奉主的名分别为圣。É que nós queremos ser santificados em Teu nome. 愿神的国降临在我们每个人中间。Que o Teu reino seja aqui entre nós. 主啊，你的供应是永远超出我们的需要。 E a provisão do Senhor sempre excede o que nós precisamos. 主啊，你的富足也超出我们的想象。 E também a abundância também excede a nossa imaginação. 让我们真的是一生跟随你。 Para que nós seguimos ao Senhor pela vida toda. 求你的国前面。 Buscar o Teu reino e a Tua justiça. 一生一世都顺服在主的手里。 Podemos estar submetendo-nos ao Senhor durante a toda a vida. 让我们得着那属天的恩赐，聪明智慧。 E podemos receber as bênçãos celestiais, a sabedoria do alto. 真是让我们活着长久不见朽坏。 E assim nós podemos estar experimentando que não vai estar em corrupção. 让我们有这个福分，永远活在你的信实。 E podemos viver na Tua fidelidade. 让我们真的是效法主耶稣基督，让我们效法主耶稣基督，活着不是自己。 E também podemos imitar a Cristo vivendo para o Senhor. 愿一切的荣耀都归给你。 E toda a glória seja dedicada somente ao Senhor. 愿早上你的名被高举。 E nessa manhã que o Teu nome seja exaltado. 愿你的十字架被高举。 E a Tua cruz seja exaltada. 让我们这么感恩祈求是奉靠主耶稣的名求。 Assim oramos com gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. 阿门。 Amém. 好，接下来读经。 Vamos a fazer a leitura bíblica. 第4章10节到27节。 Provérbios 4, 10 a 27. 好，大家一起大声朗读。 Vamos estar lendo em voz alta. 我儿，你要听受我的言语，就必延年益寿。我已指教你走智慧的道，引导你行正直的路。你行走脚步必不至于狭窄，你奔跑也不至于跌倒。要持定训诲，不可放松，并当谨守，应当它是你的真理。不可行恶人的路，不要走坏人的道，要避免不可经过，要转身而去。这等人若不行恶，不得睡觉，不使人跌倒，睡卧不安，因为他们以奸淫吃饼，以强暴喝酒。但一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日落。恶人的道好像幽暗，自己不知因什么跌倒。我儿要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，要存记在你心中，因为得着就得生命，又得医全体的良药。你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效由心发出。你要除掉邪僻的口，弃绝乖谬的嘴。你的眼目要向正看前正看，你的眼睛要向前正观，要修平你的脚下的路，坚守你的一切的道，不可偏向左右，要使你的脚离开邪恶。 Provérbios 10, 4, 10 a 27.
Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá a vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você poderá seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende da sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que eu digo. Preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda. Os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. 好，感谢神，差派他终身的仆人基督牧师来到我们的中间。 Agradecemos ao Senhor por enviar o seu servo fiel hoje de manhã. 他今天带来的题目是“智慧之路以门徒训练的培习”。 Hoje o tema é o caminho da sabedoria e a anatomia do discipulado. 弟兄姐妹，大家好。 Bom dia a todos os irmãos. Eu é que agradeço esse privilégio enorme que vocês me dão de podermos juntos meditar na palavra do Senhor. 我要感谢大家，让我有这个机会跟大家来分享神的话语。 Igreja muito carinhosa, muito fiel, muito companheira. Há tantos anos andamos juntos. Louvo ao Senhor pela vida de vocês. 我感谢神，因为你们是一位已经爱主的、蛮有爱心的教会，很忠诚的跟随主，能够蛮有爱心的这个在教会中这个互相的相处。 Começamos há 60 anos quando o Ethan Lau era só um adolescente. 在李总还是年轻人的时候，60年的这个教会的设立。 Pastor, você vai começar desse jeito, a sua pregação não vai ser boa. Eu estou brincando, tá, gente? 这边开始的话呢，可能这个信息会很困难，是吧？ Espero que os irmãos tenham tido um bom acampamento de Páscoa, né? Porque faz 2 meses que a gente não se encontra. 我们几乎2个月没有见面，我希望你们能够度过一个非常蒙福的复活节的退休会。 E antes que eu me esqueça, eu preciso dar 2 recados. 在没忘记之前，我需要跟大家有2项的报告。 Eu falei para o Marcelo que se eu esquecesse era para ele cortar meu microfone. 我提醒了马斯，如果我忘记的话呢，请他将我的麦克风吸音。 De mandar um abraço carinhoso para os irmãos e irmãs que não podem estar conosco por questões de saúde, especialmente a querida Iron, tia Margarida e dona Violeta também, um abraço carinhoso para vocês. 尤其是tia Margarida、tia Violeta， 还有其他的弟兄姐妹，因着健康的需要，他们今天没有再来到教会跟我们一起的聚会。 Muito bem, queridos. Eu não sei nem se você se lembra qual era o assunto que a gente estava tratando, mas há 2 domingos nós passamos lá no capítulo 3 de Provérbios. 如果你们还不记得之前，2个月前我们已经一直的来在学习关于箴言的第2章。 E hoje nós vamos dar continuidade na nossa série sobre a busca pela sabedoria que Deus oferece para nós. 那今天我们继续的来研读主题就是神要赐给我们，我们要追求神所赐给我们的智慧。
o cristão tem o privilégio de poder usufruir da comunhão e da sabedoria que Deus dá a todos que pedem a Ele. 所有的基督徒都能够有这个特权，能够来追求神的同在、神的智慧这是神所愿意赐给我们的。Em cada escolha que nós fazemos na vida, nós podemos escolher confiar em nós mesmos ou confiar na direção de Deus. 不论我们做任何的选择，我们可以决定是依靠自己的意识、自己的聪明，还是我们可以依靠神的智慧来做决定。Eu gosto muito desse capítulo 4 de Provérbios. 我非常喜欢箴言的第4章。Primeiro porque ele começa no texto que nós abordamos aqui a partir do verso 10 com um tom bastante carinhoso. 尤其是在第4章的第10节开始，是一个蛮有慈爱的口气来跟我们说话。 Que ele já usou lá no capítulo 2, no capítulo 3, no começo do capítulo 4, e aqui ele fala, meu filho. 在第2章、第3章，照样的都是以父亲的口气，尤其在这个地方第10节，他开始很亲切的、很慈祥的说：“我的孩子，我儿。” E se você se recorda, nós vimos que quem está falando lá no capítulo 3 e nos chamando de meu filho não é meramente Salomão ou outro autor de Provérbios, é o próprio Deus. 如果你看第3章里面也是一样的，我儿的这种的口气说话，并不是所罗门或是其他写箴言的作者，而是我们的神在向我们说话。 Provérbios, muitos comentaristas vão falar isso. Ele é um entusiasta da disciplina. 在这个箴言里面我们知道箴言很多的解经家这么说箴言这本书的作者他是非常的很热心的投资于至于这个纪律。 Disciplina é algo que você resolve fazer, você toma a decisão, eu vou fazer isso. 这个纪律是你要有一个决心，我要有这个纪律，我决定要完成这个纪律。 Eu gosto muito de um gráfico que eu recebi no começo do ano para nos inspirar o ano todo. E tinha uma figurinha do rapaz fazendo aquele exercício de barra. 我很喜欢看一篇图片，尤其是年初的时候有一张图片，一个年轻人他在做这个运动，这个刚这样的这个运动。 Na verdade eram duas figurinhas iguais, uma do lado da outra e o rapaz lá. 其实2张一模一样的图片，只是2个一样的动作，是一个人他这么的努力的在做这个运动。 E falando, isso é disciplina. 这就是纪律，这么样的说着。 Fazendo com vontade. 他这么很有意志的这么做。 E fazendo sem vontade. 那一个是根本不想做。 Ele está lá fazendo. 他这么的在做这个动作。 Então, isso é o poder da disciplina, da decisão e da perseverança. 因此，这个决定、这个坚持，就这么影响了你的行动。 Eu lembro de um professor meu falando que ele gostava muito da comida do bar do China. Era o apelido do dono do bar. Eu não sei até hoje se ele era chinês ou não. 曾经有一个人他跟我说过我很喜欢去这个中国这个酒吧在这个地方吃东西很好吃，但我这是真的主人是中国人。 E ele contava que tinha 2 tipos de bife lá. 然后他还说这个店里面呢有2种的牛排。 O bife de 20 que era um pouquinho duro. 一个是20的这个比较硬的牛排。 E o bife de 30 que era mais macio. 那是另外是30块的是比较软的牛排。 Não era R$20, R$30, era 20 ou 30 marteladas no bife. Precisava dar para maciar. 不是20块钱、30块钱的牛排，而是你将那个牛排敲打24下，还是敲打30下的牛排。
Quando você pensar em provérbios, pensa no bife de 30. Tem que martelar na sua cabeça até entrar. 因此你在想这个箴言的时候，你要想象出如同这个30次敲打的这个真理，这个牛排一样，要敲打能够到进入你的脑海的这种程度。 Você vai ler uma vez, não vai entrar, vai ler na segunda, mais ou menos, na terceira, opa, começa a entrar um pouquinho. E é persistir na disciplina. O texto está falando disso. 也因此，我们的经文在教导我们，读了第一次好像没有感觉，第二次好像还是会，第三次好像慢慢的进到你的脑海里面，就要持续的、坚持不断的，这样子才是真的学习真言。 E disciplina, meus irmãos, minhas irmãs, é fundamental para as nossas vidas. Sem disciplina não tem conquista. 因此，我们的要学习纪律是非常的重要。如果没有纪律的话，就没有成就。 Eu já contei isso, mas acho que vem ao caso. Quando eu era jovem, tinha um amigo que jogava bola junto. 我可能讲过这个例子，但是我再重复讲一次。我年轻的时候，有一位我的朋友，年轻人我们一起的玩球。 Ele sumiu depois de 3 meses, apareceu. 那结果有3个月，他消失不见了。 Apareceu assim, todo forte. Falei, o que aconteceu com você? 结果他3个月回来的时候呢，回来很强壮。我就问他，你到底做了什么？怎么这么不一样？ Foi na academia. 我去健身房。 Mas quantas vezes você foi na academia? 那请问你去了健身房几次？ Todo dia. 每天。 Todo dia? 天天。 Sábado, domingo, feriado, com chuva, com sol. Isso é disciplina. 这就是礼拜6、礼拜天下雨什么的，他天天去，这个就是纪律。 Tem um médico brasileiro chamado Ernesto Varela, muito conhecido. Aparece na Globo toda hora falando alguma coisa de saúde. 有一个很有名的医生 Ernesto Varela，他时常在电视台上会出现。 Ele diz que ninguém vai na academia porque gosta. 没有人因为喜欢才会去健身房。 Vai na academia porque sabe que precisa, sabe que faz bem. 他去健身房，因为他明白这是对他好的，是他的需要。 Acho que eu consegui introduzir muito bem aqui o que nós vamos tratar hoje acerca de provérbios. 也因此，我相信大家都可以明白为什么这个箴言要这种态度。 Texto eu chamei o caminho da sabedoria e a anatomia do discipulado. 我们今天的主题就是智慧的路，还有门徒训练的剖析。 Então vamos ao verso 10. Olha só que lindo. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. 我们从第10节开始，我儿，你要听受我的言语，就必延年益寿。 Ouça e aceite. Olha aí a importância da disciplina. 你们看这里有听受，你要听到，要接受，这就是纪律。 Muitas vezes nós nem ouvimos. 很多时候我们根本没有在听， Ou ouvimos, mas não aceitamos a instrução. 或是我们听到，但是我们并不当一回事，并没有接受训诲。 Nós precisamos lutar contra a superficialidade que impera no século XX. 我们需要抵挡21世纪这么的普遍的肤浅， Porque o nosso cérebro está cada vez mais treinado para ficar disperso. 因为我们的头脑越来越习惯要这么的分心， Por causa do celular, 是因为手机， por causa das redes sociais. 因为这些个网交的网站。 Tem dos passos para você conseguir atingir, diz a literatura secular, para você conseguir atingir a concentração plena, a atenção plena é esquecer das redes sociais. 一些的文章这么的指导我们，你要能够达到这么的准确的这个专注力的话，你要将这些的社交全部你要挪开。 O texto aqui está falando, aperte o botão de pausa.
这里告诉我们，这个经节告诉我们要按下暂停这个钮。 Na correria você não vai nem começar a entender o que o texto está dizendo. 你在每天的匆忙之下，我们就没有办法来正确的理解这段话。 Tenho o privilégio de dar aula para adolescentes, para jovens, para gente da terceira idade. 我有特权能够教导青少年，也包括年老的弟兄姐妹。 Todos nós estamos imersos no século 21 e eu preciso lutar quase que desesperadamente para conseguir a atenção de volta. 也因此，我每一天就这么的要抵挡这个世界的潮流，他们要抓住这些学生的注意力是非常大的困难。 No tempo da Bíblia era a tradição oral, você não tinha Bíblia escrita, todo mundo ia lá para a sinagoga e prestava uma atenção no que estava lendo, procurava decorar o que estava sendo dito e levava para casa e meditava no coração. 在圣经的时代里面，没有文字，没有书写这方面，每个人都是靠着听力，在教堂上注意听的指导，这么的吸收，尽量吸收，这样能够理解的吸收，带回到家里去，再继续的默想。 Nós precisamos da palavra de Deus, mas a gente acha que ela é tão importante quanto as outras dicas que a gente encontra nas redes sociais, no vídeo do YouTube, por exemplo. 可能我们是的认同圣经的重要，但是我们就看它跟其他类别的小提示什么的网络上的资料一模一样的重要性而已。 Então eu quero, no mínimo, nessa manhã, causar um desconforto na sua vida e levar você a ter um compromisso mais sério da disciplina com a palavra de Deus. 也因此，今天我会让你引起你觉得一些的不安逸的这种的感觉，能够提醒你要能够专注于神的话语，致力于学习神的话语。 Senão a gente vai viver no automático. 不然的话，我们就会时常生活在制动式的方式之下。 Quer ver? Vou fazer uma pesquisa, tem que ser sincero, hein? 好，现在我做一个调查，请你们很诚实的回答。 Quantos de vocês vão de carro até o trabalho? 请问你们哪一位是开车的去上班？ Deixa eu ver, levanta a 请 mãozinha. 你们举手。 A maioria esmagadora, o resto tudo ficou quietinho. 啊， O resto vai voando. 什么意思？很多人都是用飞行的方式去你的工作。 Quantas vezes você ligou o carro e de repente você abre o olho, puxa, já estou no trabalho. Você nem pensou no trajeto que estava fazendo, foi no automático. 因此，你这么样的开车，结果你忽然间意识到，哎，已经到工作的地点了，你好像都没有感觉说你开车的那个过程。 Às vezes a gente trata a palavra de Deus no automático. 也因此，很多时候我们以这种的自动式来对待神的话语。 Então, o que Deus Pai está nos falando aqui, ouça, meu filho, e aceite o que eu digo. Senão, não dá nem para começar a conversa. 也因此，神他这么的慎重的告诉我们：我儿，你要听受我的言语。如果没有听到，也没有接受的话，就没有办法继续讲。 Você quer ter a bênção de Deus, quer ter a vida plena, a vida longa que o texto está falando? 你希望能够得到神的赐福吗？你也能够一样的得到这个延年益寿神所应许的话语吗？ Precisa apertar o botão de pause. 我们需要按下暂停的那个钮。 Ok, vamos continuar. Entendeu? 可以理解吗？ Tem que parar, 需要停止， tem que priorizar. 您都要以比如说为优先。 E olha só como é que o tom amoroso do pai vai prosseguir aí no verso 11. 因此，父亲也照样，父神也照样用他慈祥的口气，继续在11节。 E aqui a gente já começa a enxergar o discipulado com Deus. 也因此，从11节开始，我们就可以看到与神的这个门徒训练了。 Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. 我已指教你走智慧的道，引导你行正直的路。
Não lembra o Salmo 23? Isso? 你有没有好像感觉他在读的是诗篇23篇， Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. 为自己的名引导我走义的路。 Papai do céu está dizendo, eu dei um GPS para você, eu dei um mapa para você e eu fui com você mostrando o caminho. 这里只是父神在告诉我们，我给你了这个导航，我给你的 GPS， 我也引导你，我也跟你一起的走在这条路上。 E eu entendo que esse texto está falando de 3 dimensões espirituais. 这里他指的属灵的领域有3个， Do discipulado, 第一个就是门徒训练， da devoção espiritual 就是你的灵命的虔诚， e da solitude. Não é solidão, é 是你 solitude. 的独处，不是孤单。 E nós precisamos da solitude. 我们需要这个独处一人的这个， Solidão é ficar sozinho. 你的这个孤单是一个人， Solitude é querer ficar sozinho com Deus. 独处就是你我因心愿要与神独自与神相处， É desacelerar o cotidiano corrido e seguir na busca de um verdadeiro encontro com Deus. 你能够将你日常的匆忙将它缓慢下来，为着追求寻找与神相处的时间。 E por que é que eu e você precisamos da solitude? 那为什么你跟我们需要这种独处一人的这种的事 Wayne 情？ Nowen, um autor que eu gosto muito, era um padre e escrevia muito bem sobre a espiritualidade cristã. Ele explica muito bem essa questão. Henry Nowen 他是神父，他是神学家，是我很喜欢的一位作者。他讲关于这个灵命的成长非常重要的一些。 Olha o que acontece na solitude. No tempo de solitude, nós tomamos alguma distância das muitas opiniões e ideias das pessoas. 你愿意独处的时候，就是将你跟很多的别人的意见、别人的想法，跟这些东西这么的远远的隔离。 E nos tornamos vulneráveis diante de Deus. 你让自己在神的面前成为很脆弱、很易受伤害这种的处境。 Vulnerável quando você está na presença de Deus e você sabe que não adianta esconder nada. 也因此，这种的易脆的状态，就是你知道，你很清楚神，他非常明白你的生命。 Aí nós podemos ouvi-lo de forma cuidadosa e distinguir entre nossos desejos e nossas tarefas. 也因此，我们就可以很注意的、专注的知道，在神的面前，我们就可以分辨什么是我们心中的意愿，还是什么是我们的任务。 Entre nossas urgências e a nossa vocação. 我们可以分辨什么是我们的紧急，还是什么是我们的志向。 Entre o clamor do nosso coração e o chamado. 我们也可以分辨是我们心中的呼求，还是神对我们的呼召。 Na correria do dia a dia a gente não consegue fazer. 在每天的匆忙之中，我们没有办法做这样子的事情。 A gente faz aquela oração rapidinha para dizer que fez. 我们要很快的完成我们的祷告，为了告诉自己我们有祷告了。 Vamos ter isso dito amém. 我说好，阿妹。 Está orado, Senhor. Pronto, já bati meu cartão, não preciso orar até amanhã. 哦，是的，主，我已经祷告了，我今天的任务完成了，那明天我再做我的祷告。 Olha, vejam só. Esse verso 11 eu acho que ele nos lembra muito lá de João capítulo 10, quando Jesus vai dizer o seguinte. 在11节，让我们联想到约翰福音的第10章，那个地方，主耶稣他说 As minhas ovelhas ouvem a minha voz.：“ 我的羊认识我的声音， Eu as conheço e elas me seguem.” 我也认识他们，他们跟随我。” João 10, 27. 是约翰福音10章27节。 Então nós vamos até o verso 27 hoje, mas aqui no verso 11 eu já estou todo espremido. Será que eu tenho ouvido a voz de Deus? 在11
我们只在11节而已，我们今天的经历是到27节，但是整个可以浓缩到这11节，就是我真的有在听神的声音吗？ Então busquemos a solitude, priorizemos a nossa comunhão com Deus e façamos de Jesus, o nosso bom pastor, o centro, a prioridade das nossas vidas. 也因此，我们来寻找独处一人的机会，我们也能够寻求我们的主，也让主耶稣成为我们的个人的这个牧者。 Aí o verso 12 vai dizer para a gente, se você seguir pelas veredas retas pelas quais o Senhor conduziu, você não vai encontrar obstáculos. 也因此，因着你正在走向正直的路，神所指定的，你这么行走的话，你就不会跌倒。 Quando correr, não tropeçará por causa de algum obstáculo ou por falta de luz. 你在奔跑的时候，不会因为缺乏、没有光，或是有任何的阻碍，你也不致跌倒。 Então siga por esses caminhos, não siga por outros caminhos. 也因此，请你走上这些的道路，而不是走向另外的道路。 E olha o verso 13, olha a martelada no bife, para ver se entra no... O bife é o nosso cérebro, vamos ver se entra, né? 在13节，他还是这么持续的这个敲打那个牛排样子的那个牛排，就是我们的头脑，这么敲，是不是可以敲进去我们的头脑？ Apegue-se à instrução, 要持定训诲， não a abandone, 不可放松， guarde-a bem. 必当谨守， Por quê? Pois dela depende a sua vida. 因为它是你的生命。 Percebe a importância disso? 请你们可以看出它的重要性吗？ Ele não está falando de coisa superficial, está falando da nossa vida. 他不再讲这些肤浅的事情，他讲的是我们的生命。 Eu preciso levar a palavra de Deus a sério. 我必须对神的话语这么的看重神的话语。 E se eu não fizer isso, eu corro o risco seríssimo de cair na autossuficiência. 如果我没有这么的认真的去做的话，我就会陷入自给自足的危险。 Eu resolvo, 我自己解决， eu sei. 我懂的， Aí começa a cantar a Quinta Sinfonia de Beethoven. 也因此就开始唱贝多芬的第5章。 Anitta Diniz já sabe, já está cantando lá sozinha. 你已经开始知道要怎么唱了。 Uou, 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 uou. Uou, uou, uou. Deixa que eu resolvo, Deus, eu não preciso do Senhor. 啊，神让我来自己解决，我不需要你。 Eu não preciso do Senhor nem para ir para o céu, eu chego lá sozinho. 我要为了上天堂，我也不需要主，我自己可以走进天堂。 Esse foi o brado de independência da Torre de Babel. Mas que é Deus? Já estamos lá. 就是巴比类塔那个时候的口号，我自己会升上天去的。 Cuidado com a tentação da autossuficiência. 请你注意这个自给自足的试探。 Nós vemos isso na vida do Abraão. 我们可以看在亚伯拉罕的他的一生。 Gosto demais de estudar a vida dele e a vida do Jacó. Eu acho que é prato suculento para nós. 我很喜欢研读亚伯拉罕、雅各他们的一生，好像是个很丰盛的这个饮食。 Deus chama Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela, eu vou te levar para uma terra e você vai achar tudo bom. 神呼召了亚伯拉罕离开你的家，你的地，你要离开，我要带到你一片土地给你，让你可以得到祝福。 Vou te dar uma dependência, vou fazer de você uma bênção para a terra toda. 我让你可以有这个依赖，而且也可以得到这一大片的土地。 Mas esse processo não é instantâneo. 但这个过程并不是即刻式的、马上的。 Não é lamen, 不是拉面、 é pata 泡面，是那个要煮烤鸭。 Que comida que demora muito para fazer? Tem mais que pata pequim? O que é? Suanantã? Não sei. 是酸辣汤还是这个北京烤鸭？要用很久的时间来准备的。 Tem uma brasileira que fica 24 horas a carne dentro da panela, chama barreado. 有一个巴西的菜巴西亚鲁，
是要用24小时来煮的。 Não é fácil, a gente queria rápido e instantâneo. 我们自己心里是要马上的、一下子的。 E aí Deus prova Abraão e manda fome para a terra dele. 也因此，神就这么的试验亚伯拉罕，在他所活的土地开始有饥荒。 Aí você pensa, todo o seu dinheiro, toda a sua aplicação está no gado, nas ovelhas e acabou o pasto. 你的所有的投资都在你的牛羊上，那结果你这里已经没有草地了。 Aonde tem pasto? Lá no Egito, eu vou lá. 在埃及有草场，我要去那边。 Mas ele não pergunta para Deus, é para ir para o Egito? 但是亚伯拉罕他没有问神是否可以去埃及。 E aí lá no Egito ele mente, ele dá jeitinho. 在埃及，亚伯拉罕不得不要撒谎，想一些捷径，想办法。 Ele resolve confiar nele mesmo ao invés de confiar em Deus. 在那里，他决定要靠自己，而不是要依赖神。 Guarde bem a instrução de Deus Pai, porque dela depende a sua vida. 你一定要这么持定训诲，因为它是你的生命。 O que é guardar bem? 什么是谨守持定？ Você guardar com bastante cuidado e vai lá olhar, está guardado aqui. 那你要去这么的持守，而且要去查一查，到底还是在怎么样的地方，你要去查。 A gente tem guardado bem a palavra do Senhor. 你能有这么的好好的持守神的话语吗？ A minha vida tem demonstrado isso. 你的生命有这么呈现这样子的持守神的话语吗？ Porque tem outra possibilidade, tem outro caminho para seguir. 有可能你有另外的可能，另外的一条路你可以选择去走。 E Deus dá tanta importância para explicar isso para a gente que Ele vai gastar o verso 14, 15, 16, 17 e 19 para falar do caminho dos ímpios. 那神这么的看重我们要持守训诲，他就用了14节、15、16、17、19节讲关于恶人的路。 É como se Deus dissesse: olha o tamanho do perigo. 神在好像跟我们说，你们看清楚这个那么的大的危险。 Esse caminho é totalmente diferente do caminho de Deus. Não passe por ele. 这条路跟神的道路完全不一样，不要走上这条路。 É como o Salmo 1 que nós lemos muito bem. Você tem dois caminhos, não tem um caminho do meio. 就像今天早上我们所读的诗篇，第一篇只有2条路而已，没有第3条路。 Ou você vai andar com os ímpios, com os pecadores e com os zombadores, ou você vai andar com Deus. 你是要跟义人还是你要跟恶人、跟妒爱神的人一起行走呢？ Sabe o que Deus está fazendo aqui nesse texto? 你们知道神在这段经节在做什么吗？ Está colocando placa, campo minado. 在这个地方，神放着，这是一个地雷区。 Está cheio de bomba enterrada aqui. Se você entrar, pode morrer. 在这里的地下埋的很多的地雷，你一进去的话是非常大的危险。 O caminho dos ímpios é como esse campo perigoso. 也因此，恶人的路跟这个地雷区一样的危险。 Porque eles não se importam com Deus. 因为这些人他们不以神 O 为重要， desejo deles é fazer o mal. 他们的心所要的就是要行恶。 Eles querem causar a ruína dos outros. 他们要让别人使别人跌倒， Se alegram com a maldade. 也因着行恶而开心。 Se embriagam com a violência. Expressões fortíssimas do texto. 他们以这么的很强烈的话语来表达他们的行恶。 Olha como isso contrasta violentamente com o caminho do justo. 也因此跟神的道路多么大的对比。
E aí o verso 18 a gente precisava decorar, sublinhar na Bíblia, botar na geladeira. 因此第18节我们需要将它在圣经上划线，要将它很大的放在我们的家的墙壁，这么的提醒我们。 Não dentro da geladeira, na porta da 你 geladeira. 放在冰箱的门外，不是放在冰箱的里面。 A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade. 一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。 Que metáfora viva essa! 多么活生生的比喻！ Eu não sei a que horas você levanta, mas eu com frequência vejo o dia clarear. 我不知道你几点起床，但是我时常看着太阳上升。 A luz da alvorada invade a escuridão da noite. 黎明的光这么的侵入黑暗的晚上的黑暗。 A escuridão não tem escolha senão sumir, desaparecer, ir embora. 夜晚的黑暗没有任何的选择，它在光下，它必须的逃避，一直的消失。 E ela vai brilhando mais, o sol vai saindo, vai brilhando mais, até não ter mais escuridão. 太阳越来越上升，越来越上升，光越来越亮，直到它升到中午的光。 O caminho daquela e daquele que andam com Deus é de luz, meus irmãos, não é de trevas. 也因此，与神同行的弟兄姐妹的生命就是光，并不是黑暗。 O caminho do justo brilha. 一人的路就像这个发光一样。 Então Deus não tem agente secreto, tem crente, tem filho de Deus. 也因此相信神的子女并不是个秘密使者，而是神的儿女。 Tem alguns lugares do mundo em que você tem que ser agente secreto. Você não pode contar para ninguém que você é crente, senão você vai morrer. Mas não é aqui no Brasil. 在世界有些地方，真的你需要隐藏自己的身份，不可以公开你是基督徒。但是在巴西，我们是不一样。 A nossa luz deve brilhar. 也因此，我们需要发光。 Vocês acabaram de ter um acampamento maravilhoso de Páscoa. 我们刚刚度过了复活节的退休营，这么的蒙福的退休营。 E a gloriosa mensagem da Páscoa é que a escuridão da noite e da tumba fria foi invadida pela ressurreição. 那复活节的信息就是主复活的光照进了这个死亡的黑暗，也照进了冰冷的坟墓。 O amanhecer daquele domingo abençoado mudou a história da humanidade. 也因此，那个蒙福的主日、复活的主日，改变了整个历史。 Ele está vivo. 主活着， Ele esteve morto, mas está vivo para sempre. 他这么的死过，但是他现在是永远活着。 E ele diz lá no Apocalipse: e tem as chaves da morte e do Hades aqui nas minhas mãos. Eu tenho controle absoluto sobre. 在启示录上中写着，主耶稣的手中，他持着死亡跟阴间的钥匙，一切都在他的掌管之下。 E o Senhor Jesus fala lá no Sermão do Monte: vocês são a luz do mundo. 那主耶稣在登山宝训上，他也说：“你们是世上的光。” Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, 也因此，你们要在众人面前发光， para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. 让他们可以看到你们所做的好的事，并将荣耀归给在天上的父神。 Eu queria ler Filipenses 2, 14 a 16. Paulo vai dizer algo parecido. 跟你们一起朗读腓立比书的第2章，是保罗所说的。 Filipenses 2, 14 a 16. 腓立比书的2章14到16节。 Podemos ler em chinês. 我们来中文朗读：凡所行的，都不要发怨言起争论，使你们无可指责，诚实无畏，在这弯曲被谬的世代，做神无瑕疵的儿女。
你们显在这世代中，好像明光照耀。16节，将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。Como é que é estrelas? 明光。Ficou diferente. Eu estou esperando o Xinxin aparecer aqui e não vem. 星星在这边写的是明光。Ok. E nós somos estrelas brilhando para o mundo inteiro, para o universo ver. 我们是要向宇宙、向世界发光，这个星星，这个发光，让全世界可以看得见的发光。E fazendo o que ele diz no final? O que Provérbios está falando? Retendo firmemente a palavra da vida. 而且他也讲跟箴言一模一样的教导，将生命的道表明出来。Nossa vida espiritual deve ser assim. 我们的基督徒生活必须要这样。Quando nós buscamos consistentemente a sabedoria divina, nós nos inclinamos na direção de Deus. 一旦我们这么的持续的寻求神的智慧的时候，我们就会倾向我们的主。Não é uma mudança instantânea. 这个绝对不是一下子的改变， Mas é um crescimento gradual e constante. 而是一个持续性、一直的成长。 Você já deve ter tido essa experiência de colocar uma planta que gosta de sol num lugar onde não tem muito sol. 可能你们有个经验，就是栽种了一盆的植物，在一个房间里面没有很多光线的房间里面。 Parece que ela vai procurando até encontrar o sol e se estica toda lá. É aqui que eu quero, é aqui que eu preciso. 这棵植物它会寻找哪里有比较多的光线，它就会调整自己一直的向着这个方向倾斜过去。 E olha o contraste aí no verso 19. O caminho dos ímpios não é luz, é de densas trevas. 在19节，上写着恶人的道好像幽暗。 Eles nem sabem em que tropeçam, tão escuro é o caminho deles. 因为这么的黑暗，他们自己不知道是什么原因让自己跌倒。 Agora, aqui a partir do verso 20, vai ecoar a disciplina que começou lá no verso 10. 在20节开始，就是跟10节相关的所讲的这个纪律开始讲得更详细。 Os versos 20 ao 22. 第20节到22节， Repetição até entrar na cabeça. 就是一直要重复，直到进入你的脑海里。 Preste atenção às minhas palavras, guarde no fundo do seu coração. 你要留心听我的言语，你要将它持守在你的心中，存记在你心中。 Agora tem algo muito interessante nessa passagem e ficou do tamanho que eu queria, do 20 ao 27 aí. Perfeito que a gente vai conseguir enxergar o que eu vou dizer. 也因此，现在我该讲的刚好这个投影片刚好将20到27节完成在一个影片上。 Olha a anatomia que é descrita aí. 请你看出在这里的这个的解释。 Verso 20 fala de ouvidos. 在20节你看到他讲的是耳朵。 O 21 fala da visão. 那第21节讲的是眼目、眼睛。 Coração no 21 e no 23. 那21跟23讲的是你的心。 O corpo no verso 22. 在身体是讲22节。 A boca no verso 第 24. 24节讲我们的嘴巴。 E lábios também. 我们的口嘴。 Aí os olhos vêm de novo no 25 e no 26 e os pés no 27. 而且在25、26节里讲的眼睛，在第27节在讲27节在讲脚。 Todo o corpo deve ser orientado conscientemente pelo ensino da sabedoria. 也因此，我们全身的各个部分需要这种有意识的得到教导。 E a referência ao coração aqui, queridos, aparece no centro dessa parte do poema. 也因此，这个整个标准都集中在这一段经节的中间。 E eu queria chamar a sua atenção para um detalhe importante. 我希望你们可以看出这个有一个非常重要的细 A 节。 gente tem o coração no verso 我们 23. 在23节讲的我们的心，
os órgãos que são citados antes do verso 23 são órgãos de recepção. 也因此在这个23节之前所提出来的这些的器官就是他们是负责接待、接受性的器官。 Você tem os ouvidos no verso 20 e os olhos no 21. 在20节是耳朵，21节是眼睛。 E as partes do corpo mencionadas depois do coração são controladas por ele. 那在23节讲心之后的经节，是可以由心来控制的部分。 A boca para falar, 就是你可以控制你的嘴巴， os olhos para manter a direção, para prevenir de você tropeçar. 你用你的眼睛来预防自己不要跌倒， E os pés para você seguir no caminho da sabedoria. 也包括你的脚能够走上这个智慧之道。 Então, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. 所以，因此你要保守你的心，因为一生的果效是由心发出。 E no pensamento hebraico, o coração não é só a sede das emoções, mas também os pensamentos, das ideias. 在希伯来文里面，这个心不只是一个知识的源头，而是你的情感的源头， Das decisões. 是你的决定的源头。 Em outras palavras, o seu coração é o verdadeiro você. 也因此，另外一种的说法就是，你的心就是你的本质， Que dirige todos os seus pensamentos e todas as suas ações. 因为它引导你的思想，引导你的情感。 Tem filme lá da Disney, Divertidamente. Não sei se os irmãos já assistiram. 我说你们有 Desenho. 看过一个动画，是 Disney 所做的动画，是 Caio já viu 5 vezes isso. 有看过5次，就是这个很有趣的心灵。 Mas cada emoção ali é um personagem. Então você tem um cara que é bravo toda hora, ele é raiva. Você tem a outra que é calminha, calminha. E aí vai mostrando dentro da cabeça como é que a gente funciona. 在这片电影里面，他的每一个情感是一种的人物，有一个其中一个人物他时常很生气，因为他代表的怒气；有一个另外的人物是很平静的，也是代表这个就是你脑海、你的心里面所有的情感都是个别不一样的人物来呈现。 Do ponto de vista do hebraico, aquele não é o cérebro, é o coração funcionando, é o quartel-general das emoções e dos pensamentos. 也因此，对希伯来语来讲的话，这个心并不是只是思想情感，而是它是我们一生的这个总司令总部。 E Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. 而且是主耶稣他也教导我们嘴巴所讲出来的就是我们心里所充满的。 Se nós guardarmos coisas boas no coração, as nossas palavras e ações serão boas. 如果你心所存藏的是好的话，因此你所讲的言语、你的行为将你是好的。 Então aqui indo para a parte final, cuidado com o que você fala. 也因此我们会到了最后，就是请你注意你所说的话语。 Não haja maldade no seu falar. 你要除掉邪僻的口， Cuidado com o que você vê. 也注意你所要看的东西。 Mantenha o olhar fixo no alvo que está diante de você. 请你注目于在你眼前的目标， E cuidado nos lugares onde você anda. 你也要注意你所行过的、你要走的路。 Avalie bem as suas escolhas. 请你能够分析好你的自己的决定。 Veja bem que tipo de vídeo, de série você anda assistindo, porque você está enchendo seu coração com isso. Cuidado. 请你注意你所选择要去看的视频，要看的一些的系列的影片，请你注意，因为你将这些东西放在你的心中。 Finalmente a gente vê aqui no verso 27, é o guarda-reio da palavra de Deus. Não desvie nem para a esquerda nem para a direita. 那在27节最后一个经节，在告诉我们神他给我们那个护栏，你不要偏左，也不要偏右。 Então, cuidado aí com a cultura que diz, você não precisa ser tão radical assim. Tudo bem você ir lá com a gente. 可能我们现在的文化，我们要特别的注意，他们会说，不需要这么的极端，你可以跟我一起走。 Todo mundo faz, por que
você não vai 大家 fazer? 都这么做，为什么你不做？ Não precisa ser tão radical. 不需要这么的极端。 Não foi bem isso que Deus disse. Deus quis dizer outra coisa. 可能神并不是这么样的说，神要说是这样子。 Essa foi a conversa de Satanás com Eva. 这个是曾经这个撒旦跟夏娃所讲的话。 E citando o Sermão do Monte novamente, pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de nenhum modo vocês entrarão no reino do céu. 再一次的提出登山宝训神主耶稣所说的：如果你的公义不超过法利赛人的义，也不超过这些文士的义，你们绝对进不入神的国度。 Seja o seu sim, sim. 让你的是就是是， Seja o seu não, não. 就让你的不就是不。 O que passar disso vem do maligno. 如果是超越这个程度的话，就是属于不的。 Olha, eu citei hoje algumas vezes o Sermão do Monte aqui nessa reflexão. 那今天我们所这个思考的话语中，我讲好几次登山宝训。 Ali o nosso Senhor deixa bem claro como é que deve ser a nossa vida. 在神的主耶稣教导中，他也很清楚的吩咐我们如何的是我们的生活的标准。 E a nossa vida deve ser como a dele, uma vida irrepreensível. 我们需要跟主耶稣一样的生命，无可指责的生命。 Porque ele assumiu a nossa culpa para que nós pudéssemos ser salvos da ira de Deus. 因为主耶稣他担当了我们的过犯，让我们不需要经历神的愤怒。 Ele morreu a morte que nós deveríamos ter morrido para que nós pudéssemos viver a vida. 而且他也代替了我们应该要面对的死亡，让我们可以在主里可以得到新生命。 Por isso, a nossa resposta não pode ser outra que não a dizer para Deus: eu quero andar mais perto de ti, Senhor. 因此，我们唯一可以向神回应的话语就是：神，我愿意跟随你，我愿意听从你。 Deve estar escrito aqui, imagina, Senhor. Mais perto sim, ó, junto a ti me eleva o mundo. 就是在我们逐日高升的这首诗歌里面，就是我要越来越接近，是越来越靠近主，跟你的一起的被你提高提升。 Tome a decisão de andar mais perto de Deus. 也请你能够立下决心的与主更亲密的同行。 Priorize o tempo com Ele de solitude. 请你以与主同独处的这一为你的优先。 Procure ouvir a voz do bom pastor, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. 请你能够去听我们的牧长，我的牧者主耶稣，我们的牧者的声音，因为我的羊认识我的声音。 Eu queria orar com você nesse momento. 这个时刻，我很愿意跟你一起祷告。 Senhor nosso Deus, 亲爱的我们的父神， nós somos muito confrontados pela Tua palavra nesse momento. 今天我们因着你的话语，我们不得不面对你。 E nós reconhecemos que muitas vezes tomamos as decisões erradas. 我们承认很多次我们做不对的决定， Eu muitas vezes confio em mim mesmo, Senhor, eu peço perdão. 因此我时常相信自己的能力，求主赦免我。 Eu quero depender do Senhor. 主，我要信靠你。 Nós precisamos da Tua sabedoria. 我们非常需要你的智慧。 Nós queremos pedir a Tua graça e a Tua bênção e andar sempre nos Teus 我 caminhos. 们需要主你的恩典，让我们可以天天走在主你的道路上。 Livra-nos de andar no caminho que não Te agrada, em nome de Jesus. 我们奉主的名祈求你，让我们远离不属于你的道路。 Que as nossas vidas brilhem cada vez mais para glorificar o Teu nome. 帮助我们的生命可以时常的发光，让你的名得到高举。 Em nome de Jesus que nós oramos. 我们祷告是奉主耶稣的名，阿门。
nos ama tanto. 他知道我们每个人的心中的所需要， Ele está ciente da nossa necessidade. 所以他赐下他的话语来喂养我们。 Por isso, Ele nos concede a palavra para nos alimentar. 我们现在用这首回应诗歌来回应神的话语。 Vamos responder com este hino a mensagem da palavra do Senhor. Amado Pai Celestial, agradecemos e também rendemos louvores ao Senhor. 主要感谢你早上赐下你宝贵的话语，就如父亲教训孩子般。 E agradecemos pela palavra proferida, nos ensinando como teus filhos. 主要你的话语让我们能分辨善恶， Para que nós possamos distinguir o bem do mal. 能分辨是非。 Podemos distinguir o que é certo e errado. 主要你的话语使我们全身得到医治。
somos curados pela palavra do Senhor 让你的话语使我们灵魂苏醒。 e podemos despertar o nosso espírito. 主要真的是你的话语让我们走正道，不偏向走向邪道上。 E a tua palavra nos encaminha para o caminho certo e também não nem desvia para o caminho errado. 主要真的是让我们你的话语让我们灵性日日高升， E agradeço pela palavra que nos eleva a cada dia. 使我们延年益寿，不见朽坏。 E temos a longevidade e também não tem a corrupção. 主啊，这都是你宝贵的应许。 Sim, são preciosas promessas do Senhor. 主啊，当我们在走在属灵的道路上，当我们要紧紧抓住你这个宝贵的应许， Nessa caminhada da espiritualidade, possamos assegurar-nos cada vez mais das tuas promessas. 当把你智慧的言语牢牢地记在我们的心中， E podemos guardar a sua palavra de sabedoria. 永存在我们的心中。 Pode ser bem guardado no nosso coração. 主啊，你的话语是我们智慧的源头。 Sim, a tua palavra é a fonte da nossa sabedoria. 主啊，真的是感谢主，你也给孩子们有一个甘心乐意侍奉的心。 E agradecemos, Senhor, porque nos deu um coração espontâneo para servir ao Senhor. 让我们真的是把自己当成活祭来献上，让主使用。 E que sejamos oferta agradável ao Senhor e seja utilizado pelo Senhor. 也感谢主，给孩子们真的是有甘心乐意在金钱上的侍奉。 E agradecemos por essa participação na oferta do Senhor. 但愿这少许的金钱都能好好的利用在神的事工里。 E seja essa pequena quantia seja usada no reino dos céus. 主啊，早上愿你的名被高举， E que desejando que o teu nome seja exaltado. 一切的荣耀都归给你。 E toda honra seja dedicada ao Senhor. 祈求祷告，奉靠主耶稣的名求。 E oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. 阿门。 Amém. 好，我们今天报告事项可以看的我们可以看的大荧幕。 Avisos estão aqui mostrados no slide. 大嫂有没有什么补充报告？大嫂，李长老有没有什么？好，那我们今天的聚会就到此结束。 Vamos encerrando o culto de hoje. 请基督牧师为我们做上一个祝福祷告。 Pedimos que vamos colocar-nos de pé. Vamos pedir a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos ajudem a caminhar a cada dia nos caminhos do Senhor, hoje e sempre. Amém. 阿门。默祷散会。Thank